Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui mais um episódio do CSI, do nosso Customer Success Insights. Para quem não conhece, o CSI é uma iniciativa aqui da Lunatic Monkey, pessoal, a plataforma que transforma tudo que acontece no WhatsApp dos seus clientes em visibilidade, decisão e dados, tá? E hoje aqui no CSI a gente vai direto ao que importa, né? A gente sempre traz aqui especialistas, pessoas que vivem aqui a realidade, o universo aqui do Customer Success para mostrar na prática o que está acontecendo, como é que resolve, como é que a gente consegue trazer esses insights para colocar a aplicação aqui dentro do nosso dia a dia, tá? Então, um prazer ter vocês aqui hoje no nosso 10º episódio, então uma responsa muito grande aqui falando do nosso 10º episódio. A gente traz um tema chamado de Operação no Escuro, ACS guiados por dados. Estava conversando um pouquinho antes aqui de começar com a nossa convidada, e, cara, esse é um tema que é uma dor, que eu digo, uma dor universal, uma dor global, né? De como é que a gente consegue estruturar essa informação no relacionamento do cliente. E é hoje que a gente vai conseguir descobrir como que ela fez, o que que ela faz, o que que ela vai fazer para continuar trazendo essa inteligência dentro da operação, trazendo uma operação muito mais guiada por dados e estratégica nesse primeiro momento, tá? Então, para esse papo, pessoal, eu tenho um prazer de receber aqui, ela já está aqui com a gente, a Samantha Lacerda, ela que é Head de CX da Andoc aqui do Grupo Softplan. Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Estou bem ansiosa aí por esse nosso bate-papo e obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. E como eu falei, né, nada que eu falo aqui é uma verdade absoluta, né? É uma construção e eu vou trazer aqui o que deu certo para mim, que pode ser que dê um insight legal aí para alguém. Perfeito. Esse é o intuito, é exatamente esse espírito aqui do CSI, trazer os insights aqui de quem vive a realidade para poder contribuir de certa forma. Pessoal, se vocês já estão nos assistindo aqui, pode colocar um comentário, isso aqui é importante para a gente ver que já está sendo transmitido aqui no LinkedIn. E para quem não conhece o CSI, está aqui o nosso QR Code, tá? Se você não participa da nossa comunidade, poxa, pega o celular, lê o QR Code aqui e entra na nossa comunidade, já são mais de 500 pessoas ali discutindo CS diariamente, então vai ser um prazer ter você para lá. Samantha, vamos começar. Primeiro eu sempre questiono, né? Por que você escolheu falar sobre esses temas, Samantha? A gente sempre começa aqui, a gente dá a liberdade, né, para o nosso convidado escolher determinados temas e eu sou suspeito para falar desse tema, mas queria entender o porquê da escolha desse tema para poder compartilhar hoje. Bom, como a gente já adiantou um pouquinho, é um tema que todo mundo passa por essa dor devido ao CS, o Customer Success, enfim, ser muito uma atividade muito vista ainda como relacionamento, né? Relacionamento com o cliente, algo que é qualitativo. Então, como que a gente faz para transformar esse qualitativo em quantitativo e poder fazer previsões ou manter a diretoria informada, né, sobre os próximos meses? Então, de forma geral, é um tema que é a dor de todo CS. Eu já conversei com inúmeras pessoas e todo mundo tem essa dificuldade. Então, o que eu venho fazendo ali no time desde que eu assumi é justamente querendo transformar todo esse relacionamento em números. Né? Então, como que a gente transforma isso em números para tomar decisões baseadas em não só em feeling, mas também em dados e ser mais assertivo nas decisões. Posso garantir aqui que do lado da Lunatic também, como eu converso diariamente aqui com líderes de CS, essa dor eu posso garantir que é 100%, né? Literalmente. Então, porque é o que a gente resolve também. Então, tenho certeza aqui que também estou ansioso, a Mariana já colocou aqui, então a gente vai conseguir explorar bastante coisa aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para a Samantha, podem fazendo no chat, a gente sobe aqui, se fizer sentido, a gente vai conseguir tentar responder todo mundo de vez, tá? Samantha, então conta um pouquinho da sua trajetória, né? Que tipo de operação você já liderou? Quem é a Samantha, né? O pessoal se apresenta para o pessoal poder te conhecer. Bom, vamos ver se eu sei apresentar aqui. Aqui eu coloco para você. Foi. Tranquilo. Me avisa quando for para passar. Tá? Você já pode. Eu consigo aqui. Então, beleza. Em primeiro lugar, né, o pessoal aí, antes de ser a Samantha, gerente de CX, eu sou a Samantha mãe dos gêmeos, né? Eu tenho gêmeos de 3 anos, Augusto e Eduardo. Então, hoje a minha tarefa mais difícil é ser mãe, muito mais difícil que ser gerente, né?
Então, eu sempre gosto de trazer essa informação, porque a gente sabe que na área de CS, CX, a gente tem muita mulher, né? Tem muitas mães também, e fazer esse equilíbrio aí entre mãe e profissional, a gente sabe que não é nada fácil. Então, eu venho de um mercado de telemarketing, né? Teleatendimento. Então, eu trabalhei 14 anos aí com atendimento ao cliente, desde que eu comecei a minha vida profissional, né? Já estou fazendo cálculo, né? Quantos anos? Então, eu já comecei a minha vida profissional com 17 anos, já atendendo ao cliente, seja no pós-venda, na própria venda, durante, né, né, tanto a venda quanto pós-venda. E trabalhei em grandes empresas como Tivit e Flex, então são empresas ali de 3, 4, 5 mil funcionários, então sempre tive essa experiência de lidar com, de gerenciar grandes times, né? Coloquei ali que cheguei a liderar 250 pessoas. Então, eu venho muito com essa veia de atendimento a cliente e gestão de pessoas. E cheguei aí na Undoc, do Grupo Softplan, faz 5 anos e meio, e desde então fiz essa transição de carreira aí para sistema de software e aprendendo todos os dias, né? Porque o mundo, até então, era completamente novo para mim. Não, excelente. 250 pessoas são bastante pessoas, tá? E esse segmento de atendimento ao cliente, né, de telefonia, poxa, deve ter sido um caos, né? Conseguir gerenciar tudo isso dentro dessa operação. Imagino que tenha sido um grande desafio para você, mas que com certeza te proporcionou um aprendizado muito grande para você chegar onde você chegou hoje, né? Então, a primeira pergunta aqui minha é justamente essa, né? O que você traz dessa sua época, né, do atendimento ao cliente massivo, né, sem muita estratégia, né, muito mais ali volume e repetição, acredito eu, né? O que você consegue trazer de aprendizado do que você viveu e do que você consegue colocar hoje, Samantha? O que eu mais aprendi é como você não se apavorar com a quantidade, né? Assim, quanto maior a operação, quanto mais clientes a gente tem, quanto maior o time, mais a pessoa fica, nossa, e agora? O que eu faço, né? Então, eu vejo que muito é processo. Eu sou uma pessoa muito processual. Então, eu até brinco com o meu time. Se você responder a mesma pergunta mais do que 2 vezes, alguma coisa está errada. Você precisa documentar isso que você está respondendo, porque se está chegando a pergunta até você, é porque ela não está documentada ou não existe um processo para isso. Então, quando você começa a ter os processos muito estruturados, não há dúvida, você consulta em algum lugar em que a empresa concentre essa comunicação e lá já vai estar a resposta daquilo que você procura. Então, eu acho que criar um processo para ser seguido é muito importante em operações muito grandes, porque você não consegue depois dar a resposta para todo mundo, você vai ter que responder a mesma pergunta inúmeras vezes, e aí você acaba deixando de fazer outras coisas para parar e responder a mesma coisa. Então, eu vejo que o processo é muito fundamental. Legal. Muito legal. O insight já está aqui, ó. Se você responder uma pergunta mais de 2 vezes, alguma coisa está errada. Então é importante ficar atento a isso para que não errar 2 vezes, né? Excelente. Samantha, CSI é seu, fica à vontade para compartilhar sua apresentação com a turma. Eu mesmo vou fazer bastante pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade que a gente organiza por aqui. E vamos que vamos. Legal. Então, vamos falar sobre o último ano, né? Porque desde que eu entrei aí nesse mundo de software, até então eu liderava o time de suporte, né? De atendimento ali, dúvidas, problemas sobre a plataforma, solicitações de serviços. E de um ano para cá eu assumi ali também a cadeira de gerente de CS. Então, essa era a operação quando eu assumi ali. A gente tinha 3 grandes silos, né? A gente tinha o time de suporte, como eu tinha falado, a gente tinha o time de implantação, que daí tinha uma segunda coordenação, e o time de CS. Então, a gente tinha ali 3 grandes grupos de atendimento. E isso, né, acabava gerando alguns problemas de comunicação. Por quê? Porque cada líder tem a sua maneira de atuar, né, cada time tem a sua própria cultura. Então, isso acabava em alguns momentos, atrapalhando a jornada do cliente.
né, que é o que eu falo ali. Então, quando a gente precisa passar o bastão, né, o cliente está lá na implantação, e aí agora eu preciso passar o bastão lá para o time de CS. Existia uma fricção muito grande, porque essa divergência ali no atendimento, essa diferença no atendimento, era perceptível para o cliente, porque a implantação, querendo ou não, é um contato mais próximo, né? Porque o cliente está naquele momento de descoberta, de aprendizado, e aí quando você simplesmente passa para uma outra pessoa atender, esse hiato ali é onde a gente notou que tinha a maior perda, é onde o cliente desengajava, a fase de adoção. Né? Então, a gente não tinha essa fase de adoção muito bem estruturada, esse contato ele acabava se perdendo e esfriando esse relacionamento que, em algum momento, ele acabava se tornando um problema para a gente, seja em parar de utilizar, de fato, o sistema, ou até mesmo um churn. Além disso, né, por falta de documentação, por falta de um local centralizado para ter essas informações sobre o cliente, a gente acabava ficando muito reativo. Então, a gente só ia descobrir o problema quando chegava o pedido de cancelamento, ou quando o cliente fazia alguma reclamação para algum diretor, ou até mesmo para o fundador da empresa, a gente era pego de surpresa, né? Porque o gestor ali não tinha acesso, os coordenadores, enfim, de saber o que estava acontecendo com aquele cliente. A gente sempre teve, tá, uma plataforma de CRM contratada, porém, a galera não atualizava conforme deveria. Então, vamos dizer que 20% do que acontecia estava ali. Estou chutando um número, tá? Talvez seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Só que esses 20% não eram o suficiente para a gente conseguir ter alguma informação para a tomada de decisão. Então, sempre quando vinha aquela pergunta, né, fatídica, vem o teu diretor, né, vem o fundador, como é que está o relacionamento com o cliente X? Pronto, a gente já entra em desespero, porque aí vai lá no CRM, não tem nada documentado, o último contato, às vezes, é 3 meses atrás, quando você olha ali a utilização da plataforma em si, é uma utilização média, então não te diz muita coisa também. E aí era aquele desespero, fala com um, fala com o outro. Ah, quem é o CS? O CS é o fulano. Cadê o fulano? Tá de férias. Ou o fulano está implantando presencialmente lá no cliente, eu não conseguia ter acesso rápido a ele. Então, ficava aquele caos total. E aí, o que era para ser uma informação simples, né? A gente acabava levando ali, às vezes, 1, 2, 3 dias para conseguir ter essa resposta. Tá? Então, essa foi a operação que eu encontrei quando eu cheguei, e isso não é demérito de quem estava antes, é mais uma questão mesmo de sempre foi assim, vamos continuar dessa forma, ou não priorizar o preenchimento do CRM em detrimento do que precisava fazer, né, botar a mão na massa de fato. Eu digo que essa é a realidade da maioria das operações, tá, Samantha? Pode considerar isso como um fato. A gente vê muito isso por aqui. Então, do que você trouxe, ou seja, o time estava afogado ali no operacional, né? Então, acredito que trabalhando muito, não era falta de esforço, né? O pessoal deveria trabalhar pra caramba, né? Só que ali, num loop eterno, digamos assim, de resolução de demanda, pega, resolve, e você não tinha visibilidade do que acontecia, porque esses dados não estavam estruturados, o pessoal sempre ia escolher ou eu atendo ou eu registro a informação, né? E acaba abrindo mão do registro, e quando você abre mão do registro, você abre mão dos dados, você abre mão do padrão, você abre mão do controle, da visibilidade, e eles viviam nesse fluxo, né, de pegar para resolver, e às vezes não identificavam que essa resolução, que esse padrão poderia ser a mesma dor de outro cliente, né, de outro CS. E aí a gestão acabava ficando sem visibilidade do que acontecia, e muitas decisões, acredito que vocês tomavam no feeling, né? Muito mais ali, poxa, então vamos fazer isso, do que de fato encontrar um padrão ali para tomada de decisão, né? Exatamente isso. Então, isso é como estava a operação quando eu cheguei. Né? Então, aí aqui as consequências, né? O impacto disso. Então, eu já até antecipei ali um pouquinho antes, né? Esse esfriamento na passagem de bastão, a escala desordenada, né? Então você até acaba com uma dificuldade na distribuição da carteira, né? Então, para quem que eu distribuo essa carteira? Como é que eu consigo dizer assim, qual que é o CS que está menos sobrecarregado nesse momento para eu dar um cliente novo para ele? Porque nem isso a gente conseguia ter muita visibilidade. Eu tenho uma quantidade de clientes, mas só a quantidade não me diz muita coisa.
né? Porque quando eu falo, por exemplo, de um cliente enterprise, eu posso ter 4 clientes na minha carteira que dão muito mais trabalho do que 50 clientes pequenos, clientes menores. Então, só quantidade não é um bom balizador. E também só MRR, também 100%, a gente tem que fazer uma soma de vários fatores para dizer assim, olha, esse CS está um pouquinho mais tranquilo agora para eu dar um novo cliente para ele, né? E o risco silencioso, que é esse churn, até então, que era uma surpresa, né? Ninguém esperava por aquele cancelamento, porque não tinha esse dado de uma maneira estruturada. E os dados inconsistentes, porque se eu estou olhando um dado desatualizado, automaticamente ele não me serve de nada. Né? Então, eu ter o dado desatualizado, eu não ter, acaba sendo a mesma coisa. Então, sem dados, a gente não consegue tomar decisões e se acertou, ou até consegue tomar, mas não vai ser uma decisão assertiva, né? E essa inconsistência é ruim para todo mundo, né? É ruim para a tomada de decisão, é ruim do investimento que você faz no CRM que você não usa da maneira adequada, e é ruim para a operação que perde muito tempo fazendo uma coisa que não resulta em nada, né? Então, todo mundo acaba se prejudicando. E aqui, já trazendo uma pergunta do nosso público, Samantha, ela traz aqui a Mariana Assis. Como automatizar o registro no CRM? E aproveitar uma na outra, né? Em uma prática de preenchimento de CRM, qual é o melhor? Né? Diária, mensal? Como é que você enxerga isso? Bom, existem vários caminhos para automatizar esse preenchimento. Eu escolhi a Lunatic, né? Acho que a Lunatic Monkey é uma ferramenta, para quem não sabe, né, que faz a leitura das conversas de WhatsApp do CS e automaticamente transfere essa conversa para o CRM, seja ele qual for. No nosso caso aqui é o SenseData. Então, a gente sabe que hoje o brasileiro ele é fã do WhatsApp, né? Diferente do mercado americano, de outros mercados pelo mundo, o brasileiro ele ama o WhatsApp. E isso é bom por um lado, porque a comunicação ela se torna muito rápida e eficaz, mas ruim por outro, porque a gente perde a rastreabilidade dessas comunicações, né? Então, ali no meu time, por exemplo, eu tenho 30 analistas de CS. Como que eu vou conseguir, e cada um com o seu número próprio, né, o seu número individual ali de WhatsApp, como que eu vou conseguir saber o que está sendo falado nessas conversas se ele não transmitir isso para o CRM? Eu não consigo saber. Então, eu vou ficar muito presa ao que ele está me trazendo. E aí pode ser que ele não tenha tempo de me repassar tudo, ou até mesmo pode ser que ele não esteja, de fato, dando a atenção necessária, eu também não tenho como saber. Então, com essa ferramenta, eu garanto que todas as conversas que acontecem durante o dia no WhatsApp, elas serão transferidas para o CRM. E sobre a frequência ali que a Mariana perguntou, tem que ser diária, Mariana, porque se deixar para fazer isso uma vez por semana, por exemplo, você não vai dar conta, porque dependendo do tamanho da carteira que você tem ali, você fala com o cliente todo dia, né? Então, esse preenchimento também precisa ser todo dia. E aí, claro, cada um vai organizar dentro da sua rotina. Tem pessoas que preferem fazer na primeira hora da manhã com relação ao dia anterior, tem pessoas que preferem fazer no final do dia com relação ao dia inteiro, e tem pessoas que preferem fazer a cada interação. Né? Então, eu não tenho CRM para preencher hoje, porque eu sou gerente, então eu só consulto o CRM, mas eu já fiz uma boa prática de reuniões, né? Então, antes as minhas reuniões sempre eu colocava para 1 hora de reunião, 1 hora de agenda. E aí acaba que tem 1 hora, as pessoas vão ficar falando 1 hora. Agora eu faço o quê? 45 minutos. Eu coloco 45 minutos de agenda e 15 minutos para eu documentar essa reunião, ou para eu até dar o direcionamento que eu preciso dar, eu fiquei com alguma tarefa, né, para fazer nessa reunião, então eu tenho esses 15 minutos aí, ou para documentar essa minha tarefa, para eu lembrar de fazer depois, ou até mesmo já executar, se for uma tarefa rápida, ou de documentar para repassar depois para a diretoria, para alguma outra pessoa, que se eu fazer toda a reunião de 1 hora, eu acabo não tendo esse espaço entre uma agenda e outra, e as informações vão se perder mesmo, né? Então, com a Lunatic, a gente já aumentou em 96% a quantidade de atividades registradas no CRM com relação ao, por exemplo, fevereiro a março. Né? O mês de abril ainda não está fechado. Estou falando aí de 8 dias, porque a gente implementou o Lunatic no time inteiro, né? Porque até então a gente rodava um piloto, a gente implantou o time inteiro no dia 22 de março. Então, do dia 22 de março até o dia
27 de abril, que foi ontem ali que eu olhei, a gente já tinha aumentado 96%. Então, estou falando de 1/3 do mês. Por isso que eu falo lá na frente, outro slide, que isso tem uma possibilidade de aumentar até 300% o número de atividades registradas no CRM. Isso, para quem é líder, é sensacional, porque a gente consegue fazer uma análise muito boa de como está o atendimento daquele cliente, como está o sentimento dele com relação à empresa, com relação ao atendimento, de uma forma muito mais rápida. Porque ele é atualizado todo dia, tá? Então, de novo sobre frequência, então todo dia de madrugada atualizam as conversas que aconteceram naquele dia em questão. Então, sempre D-1. Excelente, excelente, Samantha. E o que você enxerga que o seu time consegue fazer mais quando ele não precisa se preocupar com esse formato, né? Ele não precisa mais investir aquele tempo, né? Gastando e preenchendo. A gente sabe que preenchendo de uma maneira que não tão coerente, né? Muitas vezes. E o que você acha que seu time consegue ganhar com essas horas produtivas ali, que ele não precisa mais preencher essa informação? É fazer o que ele precisa fazer de fato, que é se aproximar do cliente. Então, estar perto do cliente, saber o que ele precisa, auxiliar no que ele precisa, expandir a utilização do sistema. Querendo ou não, isso é uma tarefa manual, uma tarefa repetitiva, né, preenchimento de CRM, e por isso que a maioria não coloca isso como uma prioridade. Mas para quem está ali na gestão, não ter essa informação é muito ruim. Eu não consigo nem precificar, né? Qual é o preço de não ter essa informação? Porque a gente não tem hoje, se a gente não tem um preenchimento de CRM dentro do esperado, que é o que eu vejo que a maioria das empresas sofre, né? A gente conversa aí com vários líderes de CS e todos reclamam a mesma coisa. O meu time não preenche o CRM, o meu time não preenche da forma como deveria preencher, ou preenche da maneira errada. Agora, quando você automatiza isso, nossa, fica muito mais simples, porque ele vai focar só no que ele precisa fazer de fato, que é executar aquela atividade e estar sempre próximo do cliente, trazer aí as dores, né? As dores de uma maneira mais rápida. Excelente. Então, trouxemos um impacto operacional. E aí, assim, esse slide aqui, para mim, ele é o mais importante, tá? De toda a apresentação. Aqui que foi a decisão, a tomada de decisão que a gente fez na época, eu e na época o meu diretor, para mudar esse cenário. Né? Então, eu trouxe aqui como é que estava o problema e agora o que vamos fazer diante disso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez foi unificar essas 3 equipes que tinham. Então, a gente tinha lá o CS, a implantação e o suporte, né? Eram 3 times separados. Então, a gente resolveu unificar todos abaixo da mesma gestão, que sou eu. Então, sou a gerente aí dessas 3 equipes. E o time de CS e de implantação estariam dentro do mesmo coordenador. Então, o mesmo coordenador vai cuidar tanto do CS quanto da implantação. Suporte acaba não dando para cuidar de tudo, porque é muita coisa, né? Mas CS e implantação, a gente entendeu que fazia muito sentido ficar abaixo da mesma coordenação, tá? Então, para quebrar justamente aquela passagem de bastão. Porque quando eu passo o bastão para um outro time, é diferente de eu passar bastão para o meu colega do lado. Aquela pessoa que eu falo todos os dias e que eu tenho uma proximidade para dar um feedback, ou para criticar algo, ou para elogiar algo. Então, acaba ficando muito mais simples. E aí já entra um pouquinho em propriedade da jornada que eu falei. Então, a passagem de bastão, ela continua existindo, né? Não vai ser a mesma... tirando ali a carteira Enterprise, que a gente faz um pouquinho diferente, acaba que a mesma pessoa que implanta, ela permanece com o cliente depois na fase de adoção, expansão. Nas demais carteiras, a gente continua mudando a pessoa que atende, né? Então, uma pessoa implanta e outra faz o relacionamento ali, a adoção em diante, porém, fica dentro do mesmo time. Então, assim, é a Samantha passando para o Vinícius, que é a pessoa que ela fala todos os dias. É diferente da Samantha passar para uma pessoa de um outro time, de uma outra coordenação, que às vezes aí tem culturas diferentes, às vezes rola rixas, né? Rola fofocas. Então, assim, a gente vê muito esse problema aqui, Samantha, entre vendas e CS, né? O que é negociado lá, quando chega na operação aqui de CS, uma expectativa completamente desalinhada, um dos grandes motivos de churn. Então,
Acho interessante quando você unifica, porque você coloca todo mundo no mesmo barco, né? Essa comunicação, essa proximidade. No final do dia, quem ganha é o cliente e a experiência como um todo, né? Exato, e o suporte continua respondendo para mim também. Então, o que eu já tive de feedbacks positivos da equipe é justamente isso. Todo mundo tem a mesma comunicação, né? Porque antes era a Samantha falando uma coisa no suporte, era o gerente falando outra coisa lá no CS, o outro falando outra coisa na implantação, e aí ficava, e aí, agora, né? Qual que é a informação que eu vou levar em consideração? Então, quando todo mundo está abaixo dessa mesma comunicação, dessa mesma orientação, fica o cliente também com aquela mesma orientação. Então, ele acaba sendo, ele ganha muito com isso, nessa junção de atividades, né? Perfeito. E a jornada acaba ficando mais fluida, que é o objetivo final. Também foi implementado algo que não existia, que é a camada de inteligência, que é o que eu falo que é o CX, né? O CX, ele tem... Cada empresa fala, a gente até entrou em algumas conversas, né, Vinícius, sobre isso. O que é CX, o que é CS, o que é suporte, porque cada empresa usa a nomenclatura para atribuições distintas. Então, o CX aqui na Doc Softplan é uma coisa, você fala com outra empresa, não, porque o meu time de CS. Aí você vai conversar com ele, na verdade, você entende que o que ele faz não é CS, é suporte, né? Ou ele fala que é CX, você vai entender, não é bem um CX, é um suporte. Então, isso ainda não existe, assim, um conceito muito bem massificado do que é cada coisa, né? Mas o CX aqui para a gente é a estratégia. Né? Então, eu montei um time ali de 3 pessoas, não é um time grande, tá? Mas esse time, ele não executa atividades com o cliente. Né? Ele está ali para dar suporte para o time de CS poder trabalhar. Então, ali dentro eu tenho uma analista de conteúdo, então ela faz toda a parte de comunicação com os nossos clientes, seja, vamos fazer um webinar, ela que dispara os convites, que faz a gestão dos certificados desse webinar, ela faz a comunicação de novos produtos, pop-ups que a gente tem dentro da nossa plataforma, atualiza a central de ajuda. Então, a gente conseguiu, na pessoa de analista de conteúdo, ter essa mesma linguagem também, porque um pouquinho o CS fazia, um pouco era o suporte, um pouco era nosso time de marketing, aí cada um aplica uma linguagem. Então, quando a gente coloca numa pessoa só, fica mais padrão, né? Mais padronizada essa comunicação. Sim. Então, essa pessoa nos ajuda muito ali nesse conteúdo. A gente tem o nosso time de marketing, mas acaba que eles ficam mais focados em leads, né? Em novos clientes. E a gente estava sentindo falta de ter uma pessoa para a gente, né? Para conseguir falar com o nosso cliente sobre como utilizar melhor a nossa plataforma, como que ele pode ter ganhos ainda maiores quando ele utiliza da maneira correta. E a segunda pessoa ali foi uma analista de CRM. Então, o CRM, ele é uma plataforma que ele tem 1000 possibilidades, né? E muita coisa a gente precisa acionar lá o time de suporte do CRM, seja SenseData, HubSpot, qualquer um, funciona tudo muito parecido. E é muito complexa essa configuração, são muitas automações, são muitas camadas, e aí deixar tudo isso para o time de CS cuidar, o gerente de CS não tem tempo, aí não prioriza, aí o CRM não fica bem configurado, não automatiza nada, fica um trabalho muito manual, ou cada um vai e mexe de um jeito, aí faz uma coisa que impacta a automação do outro, e aí fica aquela bagunça. Então, contratar uma analista de CRM para que ela pudesse ficar 100% focada em configurar, atualizar, fazer com que as integrações estejam andando corretamente, foi essencial. Baita aquisição. Sucesso, tá? Foi uma baita de uma aquisição mesmo. E a terceira pessoa, daí sim, uma analista de CX para cuidar da nossa parte de pesquisas. Né? Então, quando a gente faz ali o NPS, quando a gente dispara, quando a gente faz o próprio CSAT no suporte, então essa pessoa ela fica responsável por analisar essas pesquisas, nos ajudar a montar planos de ação em cima dessas pesquisas, dessas escutas que a gente fez, também nos trazer insights de conversas que ela fez com o cliente, porque é diferente você disparar um NPS de você ouvir o cliente, né, marcar uma agenda com ele e ficar ali 30 minutos escutando ele, uma pessoa neutra, digamos assim, né, uma pessoa que não está ali atendendo ele todo dia. Enviesada, né? Exato.
Então, ter essa pessoa ali que pode nos ouvir de uma maneira mais neutra, que o cliente se sente mais à vontade em falar, também faz muita diferença ali, porque daí junta mais uma informação, além de todas as outras que a gente já tinha falado até aqui, né? NPS, CSAT e também pesquisas para a gente entender, né, como que a gente pode melhorar ainda mais o nosso produto ou a nossa experiência ali com o cliente. Eu tenho uma dúvida, Samantha, sobre isso que você falou, tá? Achei muito bacana a prática que você teve. Você entendeu alguns pontos importantes desse relacionamento e viu que o seu time não estava sendo capaz de atender e resolver isso, e você decidiu alocar especialistas focados em resolver aquilo que você achou necessário. A minha pergunta e eu trago que é uma grande dificuldade aqui dentro das empresas, é justificar qualquer tipo de investimento. Como que você conseguiu mostrar valor para essas novas alocações? Como que você conseguiu comprovar que aquilo ali realmente faria sentido, é necessário e daria resultado dentro da empresa, uma vez que a gente sabe a dificuldade que é provar valor dentro da operação? Então, como é que você fez para conseguir essa liberdade de pegar esses investimentos e alocar essas pessoas? Bom, isso eu acho que vai depender muito de empresa para empresa, né? E aí, como todo bom gerente, a gente precisa estudar o cenário antes. Então, assim, o que eu vou trazer aqui talvez não se adeque a alguma outra empresa, né? Mas o que eu fiz? Eu olhei o meu orçamento. Né? Eu tenho orçamento? Não tenho orçamento? Eu tinha um orçamento alocado para contratar mais uma pessoa. Perfeito. Né? Seria um CS, teoria, né? E a gente estava na dúvida ali se a gente continuaria com esse CRM ou se a gente trocaria o CRM, que a gente já estava ali há 4 anos com esse CRM e, na prática, ele não estava nos trazendo dado nenhum. Por quê? Porque ele não era preenchido. E eu sempre fui uma defensora de ter esse CRM. Até me diziam, você está recebendo alguma coisa do Sense Data? Porque não é possível, está todo mundo querendo cancelar e só você quer manter. Né? Vamos cancelar, vamos contratar outro. E aí eu sempre briguei muito com todo mundo que me falava, gente, o problema não é o CRM. Se for o A, o B ou o C, o problema está lá na raiz, que é o preenchimento. Então eu posso contratar o melhor CRM do mundo, eu posso lá contratar o Salesforce. Se eu não tiver o CS preenchendo, eu não vou ter o dado. Então, o problema não é o CRM. Né? O problema é a gente precisa configurar esse CRM e a gente precisa automatizar ao máximo esse preenchimento para que ele consiga nos trazer dados, porque senão a gente vai trabalhar de fato no escuro. Perfeito. Né? Então, o que eu fiz? Eu realoquei orçamento do meu centro de custo e pedi emprestado de outros centros de custo, pedi apoio dos meus colegas, né? Porque era um orçamento que não era meu, porque eu assumi a operação em março, então já tinha sido feito o orçamento no ano anterior, eu não tinha participado. Então, eu conversei com os meus colegas gerentes, né? E aí, galera, alguém aí tem um orçamento sobrando de alguma coisa, colocou que ia contratar um software, não vai mais contratar, que ia contratar uma pessoa, não vai mais contratar. Boa. Graças a Deus, tive bons pares que me ajudaram nessa. Não, Samantha, tem um orçamento aqui que está sobrando, que eu ia contratar uma pessoa e não vou mais contratar, porque não vai precisar. Então, ótimo. Eu falei com a diretoria, a gente realocou esse valor de outro centro de custo para o meu, e a gente conseguiu contratar as pessoas. Por isso que eu falo que, assim, é muito de empresa para empresa. Na minha empresa foi possível realocar orçamento de um centro de custo para outro. Eu tive pares que me auxiliaram em ceder também esse orçamento, porque eles poderiam, não, é meu, tá aqui no meu centro de custo, você que se vire, né? Então, assim, essa parceria com os pares e com a empresa é muito importante. E a empresa, graças a Deus, apostou na minha defesa, né? Olha, se a gente trouxer um analista de CRM e não der certo, cara, cancela o CRM, porque daí realmente a gente fez de tudo. Mas enquanto a gente não tiver feito de tudo para resolver essa situação, eu não concordo em a gente ficar sem o CRM ou de contratar outro, porque o problema não está aí, o problema está no preenchimento. Excelente. Temos bastante perguntas aqui, Samantha. Deixa eu só trazer aqui. Primeiro, o Elisandro falou, excelente iniciativa, Samantha, muito clara abordagem sobre a unificação de atendimento e principalmente a propriedade da jornada. Faz toda a diferença para gerar consistência e resultado real em CS. Parabéns pela condição e pela profundidade no tema. Excelente. A dúvida que tivemos aqui é que não ficou claro. Como é que você diferencia o analista de CS e o de CX na operação?
O analista de CX, né, são 3 pessoas, como eu falei, eles respondem diretamente para mim. Tá? Então, são pessoas que ficam numa camada mais estratégica, vamos dizer assim, que eles estão num grupo separado, eles não ficam na mesma coordenação do time de CS. Tá? Então, é assim que a gente diferencia. Essas 3 pessoas, elas respondem para a Samantha. Os CS, eles respondem para o coordenador de CS. Então, são estruturas completamente apartadas, né? A Mariane Carvalho perguntou: quais informações você achou relevante para automatizar dentro do CRM? Muitas coisas. Muitas coisas. A nossa analista aí que o diga, porque eu dou muito trabalho para ela. Basicamente, né, todas as atividades, eu não sei como é que funciona os demais CRMs, né, mas no Sense Data, que é o que eu tenho experiência, tudo que a gente faz é possível de alocar dentro de uma jornada. Né? Então, a gente fala muito em jornada aqui, né, jornada de implantação, de adoção e tudo mais, que é a jornada de ongoing, né? Mas a gente consegue criar jornadas adicionais. Né? Então, por exemplo, eu estou com um plano de ação de ofertar um novo módulo que o sistema lançou, por exemplo. Né? Então, eu vou lá, eu crio um playbook para isso, que é um conjunto de atividades, e esse playbook, a partir do momento que eu vou dando check na minha atividade, automaticamente ele vai fazer desse cliente andar dentro dessa jornada específica que eu criei para a oferta desse novo módulo. Então, quando eu concluir a atividade número 1, ele vai andar para o Kanban lá, para a etapa número 2. Quando eu concluir a atividade número 2, ele vai para o Kanban para a jornada número 3. E assim sucessivamente. Isso é uma forma de automatizar, mas existem automatizações de e-mail, a cada... eu troquei a fase da jornada, automaticamente dispara um e-mail. Né? Ou, eu recebi um cliente novo na minha carteira, automaticamente faz alguma coisa. Caiu o engajamento do cliente de uso da plataforma, gera um sininho para o CS, ou manda um e-mail para o CS. Cara, existe milhões de formas de automatizar. A gente poderia fazer uma live só para falar disso. Realmente é um assunto bem extenso, assim. Mas tudo que a gente faz, eu e a nossa analista, a gente sempre pensa, vamos reduzir ao máximo a interação manual, para que a pessoa realmente ela tenha a menor quantidade de cliques possível, né? Então, eu vou ter que dar 10 cliques, será que não dá para dar 8 ou 7? A gente sempre tenta reduzir o máximo possível para ele fazer uma vez só aquela ação no sistema e que ele vai alimentar uma série de outras coisas ao mesmo tempo. Tá marcado. Próximo CSI vai ser de automações dentro do CRM. Como é que a gente consegue fazer isso com o Samantha Lacerda? Pode continuar, vamos seguindo e eu vou passando as outras próximas perguntas aqui, mano. E foco em dados, eu acho que é uma consequência disso tudo, né? Quando eu falo ali de trazer mais dados para o CRM, quando eu falo de a gente estipular novos processos, tudo isso são dados, se transformam em dados depois para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas, né? Outra coisa que foi feito ali que gerou muito resultado foi a divisão em squads, né? Porque até então a gente trabalhava, tinha lá aproximadamente 20 CS/IS, né? Que a gente fala implantadores. Então a gente tinha um time de implantação e CS respondendo para o mesmo coordenador, dava uma média aí de 20 pessoas. E aí 20 pessoas para uma única pessoa atender, de fato, ficava bem puxado, né? Ele não conseguia dar a devida atenção, porque eu estou falando de um cenário de mais de 900 clientes. Então, realmente, ficava bem complicado, porque não é só a pessoa, né? Não é só falar com 20 pessoas. Essas 20 pessoas trazem demandas de 900 clientes. Então, para uma pessoa só, estava bem complicado. Então, a gente criou uma camada intermediária, que seriam essas lideranças de squad, né? Então, a gente dividiu esses 900 clientes em 4 squads, focadas ali em tamanho mesmo de cliente, e aí a gente acabou utilizando um conceito aqui, que é o tamanho da população desse município, porque, em média, 80% aí da nossa carteira de clientes são prefeituras, né? O nosso software ele é muito focado em prefeituras. E 20%, em média, são outros nichos que não prefeituras. Então, esses 80% são cidades, né? Então, eu estou atendendo lá uma cidade, por exemplo, de Palhoça, é um cliente. E aí, quantas pessoas moram na cidade de Palhoça? Então, é o porte da cidade. A gente dividiu por esse tamanho. Então, ali, cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes, entrando ali no conceito de squad SMB,
mid-market, enterprise, então a gente foi por tamanho mesmo, e uma quarta squad, que seria a squad de multinichos, ou seja, os clientes que não são prefeituras, né? Então, acaba que eles têm uma forma de utilizar o sistema um pouco não, bastante diferente, né, de prefeitura, mas o sistema ele é muito, ele consegue se adaptar a diversos cenários, inclusive a gente mesmo usa o sistema para trabalhar, a gente praticamente não usa e-mail aqui na empresa, a gente usa a nossa plataforma para trabalhar, que fica muito mais organizado. Então, assim, essas 4 squads, cada uma tem um líder, tá? Então, esses 4 líderes respondem ao coordenador, e aí acaba que os times ficaram mais acompanhados, né? Porque eu tenho uma média aí de 10 pessoas por squad, então, no máximo 10 pessoas por squad, acaba que esse acompanhamento fica muito mais próximo, o líder consegue dar mais feedback, tá mais do lado, acompanhando como é que está esse atendimento, e o cliente sai ganhando de novo, né? Mais uma vez, o cliente sai ganhando. Então, essa estratégia de segmentar por squad também nos ajudou bastante na questão de velocidade de implantação, porque quando eu já estou acostumada a lidar com aquele perfil de cliente, acaba ficando muito mais fácil de eu replicar, né? Seja para clientes pequenos, médios, grandes ou até mesmo multinichos. Falando ali um pouquinho de tecnologia, a gente acabou adiantando esse assunto nos slides anteriores pelas perguntas que foram feitas, né? Então, a gente integrou o WhatsApp ali, conforme eu havia falado, com a Lunatic Monkey. A gente conseguiu centralizar aí as informações dentro do CRM, para que a gente consiga, de fato, ter um CRM atualizado. E a consequência disso também, até já foi adiantado esse assunto na comunidade de WhatsApp ali do CSI, né? A gente acaba tendo um NPS contínuo, porque a gente faz o NPS tradicional, a cada 3 meses, dispara aquela pergunta, né? O quanto você indicaria o nosso sistema, a nossa empresa para conhecidos. Porém, como eu disse, né? Muitas vezes só aquilo ali não nos traz toda a informação que a gente precisa, porque vem enviesado, às vezes a pessoa não coloca observação, ela só coloca uma nota. Então, com a Lunatic, além de ela alimentar o CRM, que eu acabei não falando antes, né? Ela também, com inteligência artificial, ela traz o sentimento do cliente com essa conversa que aconteceu. Então, o sentimento ele foi neutro, foi positivo ou foi negativo. E aí, de acordo com esse sentimento, automaticamente eu tenho uma nota de NPS desse cliente. E aí, a soma disso também com outros clientes vai nos gerar ali até a Lunatic chama de NSS, né? Que seria o conceito. Então, assim, a cada... Isso. Então, a cada interação vai gerando para a gente aquele nível de satisfação. Então, eu não preciso esperar 3 meses para saber como é que está o relacionamento com esse cliente. Eu posso entrar na plataforma, olhar como é que está ali as últimas conversas, ou do período que eu quiser, de 90 dias, de 6 meses, eu consigo ter ali um histórico para entender como é que está esse relacionamento, ou até mesmo para saber se o meu time está atendendo da maneira que eu gostaria que atendesse, para dar algum tipo de feedback, também para poder trazer insights de um CS para outro, né? Porque eu consigo dessa forma comparar como é que está o atendimento de cada um. Então, o que é bom em um que eu posso replicar para o outro, porque antes eu não tinha acesso à informação do WhatsApp, e agora eu tenho. Então, toda essa tecnologia está trazendo bastante visibilidade aí para a operação. E o churn, a consequência é que a gente consegue monitorar esse churn com uma maior rapidez, né? Para que a gente consiga ter tempo de atuar nesse cliente antes que ele saia. A gente já consegue ser 100% assertivo? Ainda não. Né? Talvez a gente nunca consiga, mas a gente consegue ter uma visão já muito maior, com meses de antecedência, de quando esse cliente vai sair, porque a gente consegue ter toda essa visibilidade que antes a gente não tinha. A gente tem uma métrica chamada de churn evitável, Samantha, que a gente trabalha em cima justamente disso, né? Quanto de churn a gente consegue evitar sendo proativo. Então, para a gente ser proativo, para a gente ser preditivo, a gente precisa encontrar os padrões, né, dentro, né, de todo esse relacionamento. E aí essa taxa vai impactar direto no churn.
com essa antecipação, com essa previsibilidade, o quanto que eu consigo reter esse churn, que hoje chega totalmente despreparado, né? Chega aquela bomba, acaba aparecendo para você e você não consegue converter, né? Então, o churn é evitável, a gente consegue isso através dessa previsibilidade do que acontece dentro do seu relacionamento. Excelente. Exato, exato. E aí, alguns números aí que a gente já consegue trazer. Como eu falei, até brinquei com o Vinícius antes de a gente entrar aqui, ainda tem muita coisa que precisa ajustar, tá? A gente não se engane, a minha operação não está perfeita, a gente tem muita coisa ainda para ajustar, a gente ainda está no caminho, e talvez a gente nunca chegue no final desse caminho, porque a tecnologia ela vai avançando, o mercado também vai mudando e a gente precisa se adaptar, mas a gente já consegue trazer alguns números aqui, tá? Possibilidade de salto de até 300% em atividades no CRM, como eu já tinha adiantado ali anteriormente, porque em 10 dias a gente já aumentou em 96% de um mês para o outro. 100% de visibilidade do que acontece na operação, porque eu consigo monitorar tudo que está acontecendo no WhatsApp, né? Reduziu aí em muito, eu botei assim, aproximadamente 90%, porque é um número que não tem como a gente mensurar, né? Quantos conflitos eu tinha entre times e que agora eu não tenho mais. Mas vamos dizer assim que pelo menos uma vez por semana eu tinha que resolver algum conflito de time. O CS brigou com o suporte, ou a implantação brigou com o suporte, ou o suporte está dando uma orientação, o CS está dando outra. E aí e agora? Qual que é a informação correta? E assim, eu vou dizer para você que às vezes o mês passa ileso, assim, não tem nenhum conflito mesmo, ou o máximo de conflito entre áreas, entre times. Então, isso facilitou muito aí a questão do atendimento ao cliente, porque aí não fica mais aquela informação divergente. Com relação à produtividade, é aquilo que a gente tinha falado antes já. Aquele tempo que ele não está preenchendo CRM, o que ele está fazendo, né? Ele consegue se aproximar mais do cliente, ele consegue se especializar naquele nicho que ele está alocado, naquela squad, para ele poder replicar com mais rapidez aquilo para outros clientes. E também essas automações, né? Essas automações, elas sobra tempo para ele conseguir analisar melhor os dados da carteira dele, para ele estar mais próximo do cliente. Então, também eu chutei um número aproximado de 25%, considerando as horas que ele economiza em preenchimento, mais as horas que ele economiza replicando o mesmo tipo de configuração, implantação em clientes muito parecidos. Também quis destacar aqui o turnover, porque a gente teve apenas um desligamento voluntário nesse período de um ano, tá? Porque pensa assim, eu mexi na estrutura do time completamente, né? Eu falei, eu tinha 20 pessoas respondendo para uma, agora eu tenho um coordenador e 4 líderes intermediários, pessoas que antes só implantavam, agora passaram a fazer as duas coisas, ou só faziam um relacionamento e agora passaram a implantar também, ou só implantam. Então, a gente fez uma série de modificações aí no meio desse caminho. Criamos uma área de CX que está ali gerando estratégias para o CS executar. Então, é mais atividade para fazer, que talvez antes não tinha também tanto essa cobrança de fazer uma atividade específica, além daquela já tradicional. E mesmo assim, a gente teve apenas um turnover voluntário, né? Então, realmente, eu entendo que é um número bem bacana de trazer, falando de gestão de equipes, né? Falando de uma equipe aí de 45 pessoas, se eu somar suporte, implantação e CS, dá 45 pessoas, e a gente teve apenas um desligamento em um ano. Então, é um número aí achei bem legal de trazer aqui também. Baita case, excelente. Obrigada. Aqui eu estou trazendo de novo um comparativo, né, de como era antes e como está agora, numa tabela, vamos dizer assim, né? Então, ali o foco principal no modelo anterior era resolver problemas, então a gente estava 100% reativo, o cliente acionava, a gente resolvia. O cliente acionava, a gente resolvia, ficava nesse ciclo eterno. E agora a gente consegue realmente, de fato, dar mais atenção para o cliente e até fazer retenção de churn. Decisões, antes baseadas em intuição. Agora a gente consegue ter esses dados para somarem. A gente pode continuar tendo feeling, mas pelo menos a gente vai ter esse dado para comprovar se o nosso feeling estava no caminho certo ou não. A postura reativa agora passa a ser muito mais proativa. A organização antes, que era em silos, agora tem squads integradas que fazem implantação e relacionamento. E a visibilidade, que antes era
muito dispersa, né? Então, um pouco era planilha, um pouco era BI, um pouco era sistema XPTO, agora a gente consegue ter tudo centralizado num único local, que é o CRM. E aqui, os impactos que a gente consegue trazer aí para a operação, né, para a empresa, de forma geral, é a previsão de receita, porque a gente consegue trazer com muito mais antecedência essa previsão de churn. Como eu falei, a gente nunca vai conseguir acertar 100%, mas a gente consegue ser muito mais assertivo do que a gente era. A gente também consegue medir quanto de MRR a gente salvou, né? Porque a partir do momento que eu sei quais clientes estavam em risco e que agora não são mais risco, eu consigo somar o MRR deles, né? Então, eu tinha 3 clientes que iam sair. E aí, com as minhas ações, eles não sairão mais. Quanto que dá a soma desses 3 clientes? Então, isso é o impacto que o CS está trazendo para a empresa. Né, de dinheiro que seria perdido e não está sendo mais. Clientes em risco, então a gente consegue saber com mais previsão também quais são esses clientes em risco, para poder atuar previamente e dar uma maior atenção neste momento de risco. E consegue escalar, né? Porque a partir do momento que eu tenho tudo isso automatizado, que eu tenho tudo isso centralizado, fica muito mais fácil de, mesmo que a operação cresça, a gente consegue manter o mesmo nível ali de atendimento. E aqui, futuro, né? Pensando no futuro. Então, aumentar cada vez mais a produtividade, ter uma base cada vez mais organizada, fim da incerteza, né? De, eu não sei, vamos analisar, vamos falar com o CS, trazer essa cultura de dados para o time, né? É uma coisa que eu venho falando desde quando eu cheguei, galera, vamos trazer dados para a empresa, porque é aquilo que você trouxe, né, Vinícius? Como que eu justifico esse, em teoria, custo para a empresa, né? Porque o CS muitas vezes é visto como custo, mas ele não pode ser visto como custo, ele tem que ser visto como receita. Quanto que ele traz de receita, quanto que ele evita churn, o quanto que ele expande em upsell, o quanto que ele traz de rentabilidade para a empresa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar isso para a diretoria. E por que está essa dificuldade? Porque o dado está espalhado. Que não tem um dado? Ele não está centralizado. E aí, até para a gente justificar a existência do time, é muito difícil. Então, o futuro é esse. Assim, eu vejo que o resultado que a gente conseguiu e o próximo passo que a gente está aí é conseguir cada vez mais ter isso atualizado de uma maneira mais recorrente e cada vez mais automatizado também. Excelente. E digo que é um prazer poder construir esse case aí com vocês. A Mandoc é super parceira aqui da Lunatic e ter esse tipo de cliente com essa visão, construindo o produto junto com a gente é fantástico. E aí, Samantha, antes da gente finalizar, né, a sua apresentação aqui, tem uma pergunta da Tainara. Tá? Vamos ver aqui. A Tainara falou: existe alguma métrica que acompanha a conversão de clientes detratores em promotores? A gente ainda não chegou nesse nível, mas eu quero chegar em algum momento sim, tá, Tainara? É o meu sonho. Inclusive, a gente já criou um processo que é retenção bem-sucedida, que é justamente para a gente conseguir acompanhar quantos clientes a gente conseguiu reter, que seria um churn, e que não foram mais. E assim, eu preciso dizer, tá, que aqui também existe uma grande parceria com o time comercial, tá? O CS muitas vezes não consegue fazer essa retenção sozinho. Ele precisa ter uma parceria muito bacana com o time comercial. Eu sei que CS comercial costuma ter muita guerra, né? O comercial promete, depois o IS ali tem que garantir essa entrega que muitas vezes não existe. Mas também o time comercial ele pode ser muito parceiro da gente, porque eles conseguem contatos com pessoas que de fato decidem, né? Os decisores, porque nem sempre o CS fala com quem decide. Às vezes o nosso ponto focal ali, nosso ponto de contato, ele é alguém que não tem o poder de tomar uma decisão de cancelamento ou não, por exemplo, porque não é ele que faz o orçamento. Então, se a gente faz essa parceria bacana com o time comercial, time comercial, me ajuda aqui a reter esse cliente, vamos dividir comissão, se for o caso, né? Vamos renovar esse contrato com upsell. Muitas vezes a gente retém o cliente e ainda expande com upsell. O cara era um churn e além de ele não ser mais churn, ele ainda expande o contrato. Então, a parceria com outros times, assim, ela é fundamental.
tá? Mas sim, o NPS, em algum momento, a gente quer chegar nesse nível de detalhe, de saber quantos clientes eram detratores e aquele mesmo cliente, né, se tornou um promotor. A gente pode até te ajudar com isso, né? Pegar esse INSS ao longo do tempo, foi até uma sugestão sua, né? De evolução, de quanto que ele representava do sentimento, quanto é que ele está agora. Então, a gente vai conseguir contribuir isso com você também. Agora, Samantha, tem algumas perguntas aqui do pessoal que está começando. E aí eu vou encaixar. Ó, a Larissa fez aqui, ó. Como fazer quando o setor de CS tem apenas uma pessoa para gerir e executa as demandas do setor? E aqui lá em cima também foi feita a pergunta, se não me engano, da Caroline, né? Samantha, faço parte de uma equipe de CS muito enxuta, eu e um gestor, com sua experiência em implementação da área, quais os conselhos para esse cenário? Então, trazendo essas duas perguntas e um quadro nosso que a gente tem aqui, chamado quadro MVP, tá? O que é o mínimo viável para que as empresas que não têm essa estrutura que você tem, essa base que você tem, esse conhecimento, experiência que você tem, podem começar a partir de agora para começar a transformar suas pequenas operações ou grandes operações desestruturadas em estruturadas, né? Qual é o mínimo necessário para elas começarem a fazer? Bom, eu não sei qual é o tamanho também dessa operação, né? Porque isso também é muito importante para poder dar uma resposta mais assertiva, assim. Mas o que eu faria, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei ali no time há um ano atrás foi o capacity, né? Ou seja, qual é o tempo médio que eu levo para fazer uma implantação? Qual é o tempo médio que eu levo para fazer um atendimento bem feito para o cliente? Qual é o tempo médio? É tempo, horas de trabalho, né? Então, assim, ó, com essas horas que eu tenho de trabalho, é essa quantidade de clientes que eu consigo atender de uma forma com qualidade, né? Ou eu consigo atender essa mesma quantidade de clientes, porém com um atendimento mais tech touch, vamos dizer assim, mais distante. Então, ao invés de eu falar com esse cliente uma vez por semana, vou falar com ele uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 30 dias, 60 dias, e assim por diante. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é mostrar a tua capacidade de entrega para a tua gestão, né? O quanto que você é capaz de entregar. Esse capaz que você é suficiente para a empresa ou a empresa precisa de mais? Porque se ela precisar de mais, ela vai precisar aumentar o time, ou pelo menos ela vai entender se você não conseguir corresponder àquela expectativa que ela tem. Então, ó, o que eu consigo te entregar é isso aqui, porque eu tenho tantas horas de trabalho no meu dia, tantas na minha semana, tantas no meu mês, e o meu cliente exige tantas horas de foco. Então, eu vejo assim que entender esse capacity é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? O quanto você é capaz de entregar, porque senão a gente não consegue alinhar as expectativas com a diretoria, né? Com os fundadores da empresa, e entender qual é o modelo de atendimento que ele quer. Ele quer um atendimento tech touch, ele quer um atendimento high touch, ele quer um atendimento mid touch, porque isso é fundamental também para você poder estruturar o teu atendimento, né? Quantas vezes você vai precisar falar com esse cliente? Ou ele espera que você fale com esse cliente? Quais são as atividades que ele espera que você faça com esse cliente? Quanto tempo levam essas atividades para serem executadas? Então, acho que tudo parte daí. Se não tiver isso mapeado, mapeie, porque senão vai ficar difícil de conseguir fazer uma operação rodar de uma maneira estruturada. Excelente. Muitos insights no nosso CSI de hoje. E agora, Samantha, antes da gente encerrar, a gente sempre faz um bate-bola, tá? Então, aqui você tem que responder, não pode ficar em cima do muro, tem que responder uma ou outra. Tudo que a gente falar aqui, você fala o que mais faz sentido para você. Preparada? Acho que sim. Bora lá. Prever churn ou reagir ao churn? Com certeza prever, sem nenhuma dúvida. NPS tradicional ou leitura contínua do cliente? Leitura contínua. Feeling ou dados? Olha, nesse caso eu sou fã dos dois, né? A soma dos dois. Dados mais feeling. CRM preenchido manualmente ou automatizado? Automatizado. Volume de interação ou qualidade de relacionamento? Qualidade de relacionamento. Atendimento ou relacionamento? Olha, essa é difícil, viu? Difícil. Mas eu acho que... Não existe resposta certa, tá? É que depende do momento da jornada que esse cliente se encontra. Mas vamos falar aí em relacionamento.
Um erro comum nas operações de CS. Não ter estruturado qual é a atribuição do CS/CX/suporte. Uma prática que todo time deveria adotar agora, hoje. Olha, processos. Eu falei sobre isso na apresentação, né? Tudo que você faz mais que 2 vezes de uma maneira desestruturada, ou que não existe uma orientação de como fazer, é importante que você pare em algum momento e faça. O futuro do CS em uma palavra. Relacionamento baseado em dados. Boa. Participar do CSI foi? Foi. E agora? Foram muitas coisas, mas acho que foi muito legal. Fiquei muito feliz de participar aqui. Foi minha estreia, nunca tinha participado de uma live. A primeira de muitas. Foi ótimo, pessoal. O pessoal falando aqui também. Incrível, obrigado, pessoal. Atendido. Samantha, muito bacana a nossa live aqui. Com certeza conseguiu trazer um pouquinho da sua experiência e muito insight para quem está começando, porque já tem uma estrutura dentro da empresa. E uma mensagem final, né? A gente sempre finaliza aqui com a mensagem final, né? Qual o tipo de mensagem que você tem, né? Para quem está buscando, talvez tenha uma operação muito parecida com a sua, chegar onde você chegou diante da sua trajetória. Qual a mensagem final que você fala para o universo de CS aqui hoje? Eu acho que é não desistir, porque as coisas, os problemas, né? Principalmente ali para quem lida diretamente com o cliente, são muitos. Existem muitos problemas e é natural que em algum momento a gente desanime, né? O produto não vai para frente, demora muito para entregar, ou esse cliente é assim mesmo, ele nunca vai mudar, ou a empresa não me escuta. Enfim, né? Existe uma série de questões aí que rodeiam quem está ali na linha de frente com o cliente. Mas a questão é não desistir, acreditar no seu produto, acreditar na sua empresa e ser sempre um promotor, assim, sempre vestir a camisa do produto que você representa, porque se você veste a camisa, você também quer que ele melhore, você quer que ele siga expandindo e ganhando capilaridade. Então, acho que isso é fundamental, assim, é não desistir. E se tiver que brigar, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito tranquila, mas eu também sou muito teimosa, né? Quando eu cismo que aquilo ali vai dar resultado, que aquilo ali vai ser importante para o cliente, Acredita, né? E a gente vai ter um ganho, eu firmo o pé ali, eu vou até o fim. Eu brigo com diretoria, eu brigo com comercial. Boa. Eu brigo com quem eu tiver que brigar, porque naquele momento eu estou representando o cliente. Não é a Samantha falando ali, né? É o cliente falando. E muitas vezes eu falo isso nas reuniões de gerência. Assim, gente, não sou eu que estou reclamando. Eu só estou repassando a informação. Eu sou um mero canal aqui. Mas o que eu estou falando para vocês é o que o cliente está falando. E sem cliente não existe empresa. Então, realmente acreditar que você pode fazer melhor pelo cliente, sabe? Não desistir diante dos problemas que aparecem. Excelente. Samantha, muito obrigado. É com essa mensagem aqui que a gente encerra o nosso 10º episódio do CSI. Para quem não participa da comunidade, lê o QR Code. A Samantha vai estar lá, inclusive, para responder qualquer tipo de dúvida. Acredito que ela está disponível também aí no LinkedIn, né, Samantha? Para qualquer tipo de dúvida que você venha fazer, pode entrar em contato com ela e a gente vai trazer novos episódios na próxima vez. Pessoal, muito obrigado. Samantha, excelente. Obrigada, gente. Estou te parabenizando aqui nos comentários. Muito bom poder compartilhar com vocês hoje. Eu aprendi bastante aqui, acredito que o pessoal também. E vamos ter um 2.0, tá? Já está marcado aqui, ao vivo, para você não poder escapar. Valeu, Samantha. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.